Olá, amada igreja, que a paz de Deus esteja com cada um e sejam todos bem-vindos a mais um culto online da nossa igreja, aqueles que estão aqui pela primeira vez, aqueles que já estão congregando conosco nessa nova modalidade que nós temos, né, essa nova realidade. Que Deus possa abençoar esse culto. Vamos orar pedindo a Deus por isso. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos em Teu nome, mesmo que online. Te pedimos que esteja à frente de tudo que for dito, de tudo que for feito, que seja para a Tua honra e para a Tua glória, que o Teu nome, Senhor, seja exaltado na nossa vida. Fala os nossos corações e conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu começo com a primeira passagem que eu vou falar é Salmo 46, no versículo 1 e 2. Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Que a gente possa lembrar que mesmo que tudo esteja caindo ao nosso redor, nosso Deus continua sendo Deus e continua no seu trono. Que esse culto possa abençoar a nossa vida. Seitas e heresias dominam povos nas Américas. Templos se transformam em museu na Europa. Famílias inteiras adoram deuses na Ásia. Feiticeiros fazem vítimas na África. A missão de evangelizar o mundo não pode esperar. Viva essa missão, indo, orando, ofertando, se compadecendo dos povos. Não fique de fora do que Deus está fazendo no mundo. Olá, meus irmãos, tudo bem? Nós vamos louvar a Deus com um hino que exalta a soberania de Deus. E a letra do hino fala que apesar da glória que Tu tens, Senhor, Tu te importas comigo. E nesse momento de dúvidas, incertezas, de medos, de tribulação, mais do que nunca nós devemos crer que o Senhor é soberano sobre nossas vidas. Nós devemos entregar a Ele. Nosso destino está nas mãos dEle, nossa vida está nas mãos dEle. Você creia nisso. Esse é o antídoto e o remédio contra o medo, o pavor e o pânico. O Senhor é soberano sobre nossas vidas.
Existe gente que, mesmo depois de tantos anos servindo a Deus no campo missionário, ainda é capaz de se emocionar recordando histórias. Ilse Diomeyer, ela desejou dar uma oferta a Deus, mas ela não tinha. É muito difícil para mim contar isso. Existe gente que teve o privilégio de sentir o cuidado de Deus bem de perto. A minha filha começou a ter febre. Eu disse, deve ser um resfriado, eu vou dar um comprimidinho aqui que eu tenho e vai melhorar. Começou a inchar as gengivas e os dentes ficaram escondidos de tão inchada que estava a gengiva e começou a sair sangue. Nós nos ajoelhamos aquela noite ali ao lado da nossa filha e dissemos ao Senhor. Primeiro eu pedi perdão a Deus por não confiar a saúde dos meus filhos a Ele e em segundo lugar eu pedi um socorro urgente naquela noite. Quando era ainda de madrugada, eu escutei gente bater na porta lá da escolinha, chamando porque havia chegado um barco médico de madrugada. Existe gente que não só não voltaria atrás, como faria tudo de novo da mesma forma. Eu só melhoraria um pouco o que eu fiz, mas eu faria o mesmo tipo de trabalho porque Deus colocou no meu coração, e eu creio que fez a mesma coisa com o meu esposo, de que devíamos ganhar almas para Cristo. O primeiro campo foi a Bolívia, em 1971. Nós vivemos experiências muito especiais. Primeiro, porque aquele lugar é um lugar muito isolado. Não tínhamos estradas, assim como o Trinidad tampouco tinha estrada para Santa Cruz. As coisas todas chegavam via aérea, naqueles aviões antigos. O aeroporto, a pista era de chão, era de terra gredosa. Quando chovia, aquilo passava uma semana sem chegar avião. A gente tinha que fazer muita fila para poder comprar 1 quilo de arroz. Eram essas aventuras realmente em terras bolivianas. Nós viajávamos pelos rios, ajudando as populações ribeirinhas, e inclusive desde Santa Cruz partia a delegação, assim como missionários, pastores bolivianos, para ir pregando o evangelho pelas povoações ribeirinhas. Em 1986, nós deixamos a Bolívia, talvez em janeiro de 1987. Mas nesse lapso de tempo, nós fomos a Amsterdã, na Holanda, para o Congresso Billy Graham. Dentro daquilo que eu vi para evangelista, eu solicitei uma tenda toda equipada para a pregação como evangelista, pensando que isso era uma boa maneira instalá-la em um lugar e com cadeiras, com todo o material, a amplificação, e começar a pregar o evangelho através da tenda da esperança, como é conhecido. E depois de 16 anos, parecia loucura aceitar o chamado para o Chile, diante de tantas impossibilidades. Nós chegamos a viver uma experiência tão difícil que, chorando lágrimas, realmente eu disse: Senhor, me equivoquei do lugar. Eu vim aqui por minha própria iniciativa e errei nisto. Senhor, se não é o lugar, o Senhor me avisa que eu vou voltar. Mas eu aprendi uma das lições mais maravilhosas. É isso que é interessante, é tão bom ver como Deus trabalha. É aquela pedrinha que no interior da ostra produz tanta dor, mas depois transforma numa pérola. Aquela dor tão grande em que Deus escutou a nossa lamentação, o nosso choro, a nossa tristeza, a nossa frustração. Deus nos mostrou um lugar na mesma cidade onde trabalhar. Uma obra nova e, curiosamente, com a tenda da esperança. Mas, Senhor, tenda da esperança, se eu já desisti disso. É como se o Senhor falasse: você desistiu, mas você não me perguntou. Eu sei o futuro,
E o trabalho agora é com tenda. Se você não continuou, é um problema seu que não me perguntou. As crianças do lugar ficaram entusiasmadas, né? Porque tinha casa todo ao redor e as crianças chegavam lá. Ah, chegou um circo aqui, que bom! As crianças felizes. Eu disse, olha, não é um circo não, é algo melhor que um circo. Algo melhor que um circo? Sim, vocês vão ver. Aquelas crianças chegavam e outras mais, e todo dia nós tínhamos uma montoeira de crianças na Tenda Batista da Esperança. Curiosamente, como as crianças estavam tão interessadas, passou ser o centro de atenção do bairro, as mães começaram a ficar preocupadas. O que está passando? Os nossos filhos se despertam e nem quer tomar o café da manhã, já quer ir lá para aquela tenda. O que tem naquela tenda? Vamos lá ver o que tem. Muito bem, foi a melhor decisão que fizeram. Quando chegaram na tenda, nos conheceram, viram aquilo que nós fazíamos, foram se convertendo e muitos batizados, e começamos ali uma congregação naquele lugar. Ficamos 6 meses com a tenda armada. Nós nunca tínhamos feito esse trabalho, mas Deus nos ensinou. E 6 meses ali nasceu uma maravilhosa igreja que está lá. E hoje já tem um grande templo, inaugurou uma das igrejas mais fortes da cidade. Já na infância, através de experiências completamente distintas, Deus já revelava ter planos para que o pastor Silas e a missionária Aldair seguissem juntos para o campo. Ao longo dos anos, a família se multiplicou. Vieram os filhos e agora os netos. À família uniram-se muitos amigos. Já são mais de 42 anos vivendo o chamado com o apoio de missões mundiais. Mas o trabalho não acaba agora. Missionário é aquele que decide ser e viver em prol da anunciação das boas novas, até que a última pessoa nesse mundo tenha ouvido falar de Jesus. Eu, como ministro do Evangelho, agora te bautizo em nome do Padre, e do Hijo, e do Espírito Santo. Amém. E não pense que não há uma carga emocional a deixar em uma instituição que tantos e tantos anos e décadas ali trabalhando. Mas o Senhor foi claro em nos mostrar algumas coisas. A primeira delas, que deveríamos continuar falando de Cristo às pessoas como prioridade número 1. E mais, algo que nunca conseguimos fazer literalmente, agora esperamos poder fazer. Porque antes, quando começávamos uma obra, colocávamos um letreiro e chegavam pessoas, não crentes, mas também chegavam crentes de outras igrejas. Mas agora eu não sou enviado aos crentes, aos afastados, assim, a igreja está para isso. Eu estou chamado a falar de Cristo àqueles que nunca foram à igreja, àqueles que são agnósticos, ateus, àqueles que não têm interesse, a esses estou chamados a falar. Eu louvo ao Senhor pela nossa junta. Agradecemos também de todo o nosso coração aos irmãos que oraram por nós. Quantas orações, quantas cartas recebemos dos irmãos aqui do Brasil, das crianças do Brasil dizendo:
Nós estamos orando por vocês. A oração faz um efeito imediato. A oração chega na hora que nós mais necessitamos. Tantas promessas do Senhor que se tornam realidade, se materializam. O nosso agradecimento à nossa Junta de Missões Mundiais, a todos sem exceção, ainda aqueles que não conhecemos, porque vocês seguraram as cordas, vocês nos apoiaram, vocês divulgaram o trabalho. E o povo batista brasileiro orou por nós. Se não tivesse orado, nós não podíamos ter feito o trabalho. Eu digo honestamente. E dou graças a Deus porque as coisas aconteceram. Muitas igrejas foram levantadas, muitas congregações, ministérios. E isso continua. E o resultado, só um dia saberemos ali na presença do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, erguei os olhos para ver, é tempo de ceifar e de confiar, que Deus sempre cumpre o que nos diz. Que esse culto possa ter sido abençoado para vocês, para cada um. E eu queria deixar para a igreja Mateus, capítulo 7, versículo 7. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Que a gente possa ter persistência em estar com Deus, em buscá-lo. Que as adversidades da vida aproximem a gente dele, para que a gente possa enxergar o que realmente é valioso, o que realmente vale a pena, e que a gente tenha certeza disso, de que ele fará o melhor para a nossa vida, porque ele sabe o que é melhor para a gente. Deus, obrigada pela tua palavra, obrigada pelo teu cuidado, Senhor, teu carinho e teu amor incondicional, imensurável por cada um de nós, que nós possamos lembrar daquilo que nós ouvimos e que a tua palavra, Senhor, frutifique na nossa vida e na dos outros que estão ao nosso redor. Nós te agradecemos e te entregamos tudo nas tuas santas e abençoadas mãos. Sê com teu povo, cuida de cada um, Senhor, na dificuldade, no medo, naquilo que cada um tem enfrentado diariamente nesses dias que têm sido difíceis, mas que o Senhor permanece conosco. Obrigada mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém.